E aí, John Oliveira aqui, bem-vindos a mais uma aula. Então, nessa aula nós vamos falar agora sobre banco de dados vetoriais, explicando de uma forma simples, tá? O mais simples que eu puder explicar. Caso você fique perdido em alguma etapa do vídeo, você pode estar postando aqui nos comentários e eu estarei pronto aí para responder, tirando as dúvidas de todos. Então, logo de cara, eu vou começar com uma pergunta, né? Você já tirou uma foto no celular e achou um produto idêntico em segundos? Ou então já perguntou alguma coisa para a inteligência artificial e ela respondeu usando seus próprios documentos, né? Por trás dessa mágica, uma tecnologia que quase ninguém sabe explicar direito, mas se tornou a espinha dorsal de praticamente toda a inteligência artificial moderna. Ela se chama banco de dados vetorial. E ao longo dos próximos minutos eu vou te explicar isso de um jeito tão simples que você vai sair daqui entendendo melhor que a maioria dos desenvolvedores por aí. Então coloca comigo até o final, porque lá no fim eu te mostro como você pode começar a usar isso hoje e de graça, com uma ferramenta que talvez você já tenha. Para começar, um fato muda tudo. A maior parte dos dados do mundo é bagunçado. Texto, áudios, imagens, vídeos, conversas. Os bancos de dados tradicionais foram feitos para organizar tabelas, números e linhas. Então, eles são ótimos aí para responder perguntas exatas, como por exemplo, qual cliente comprou tal produto no dia tal. Então, eles são ótimos para responder esse tipo de pergunta. Mas tem um limite gigante, né? Eles não sabem e nem fazem a maior ideia do que as coisas significam. Para um banco de dados tradicional, a palavra cachorro e a palavra cão são duas coisas totalmente diferentes, porque as letras são diferentes. Ele compara símbolos, não sentido. E é justamente esse buraco, a falta de significado, que os bancos de dados vetoriais aí vieram para preencher. A peça que vira o jogo se chama embedding. Funciona assim: um modelo de inteligência artificial pega qualquer coisa, pode ser uma frase, uma foto, uma música, e transforma o significado dela numa longa lista de números. Essa lista é o que chamamos de vetor. E é aqui que está o pulo do gato. Por exemplo, coisas com sentido parecido geram vetores parecidos, que ficam próximos. Coisas diferentes geram vetores distantes. É como se cada ideia ganhasse um endereço dentro do mapa de um mapa gigante, com centenas ou até milhares de dimensões. Nesse mapa, cachorro e cão passam a morar praticamente na mesma rua, enquanto cachorro e, por exemplo, tabela de juros ficam em bairros opostos. Foi isso que finalmente permitiu que as máquinas captassem contexto e não apenas palavras soltas sem sentido. Guarda essa ideia porque é a fundação de tudo que vem a seguir. É exatamente aqui que entra o banco de dados vetorial. Ele é um banco construído do zero para fazer uma coisa muito específica, ou seja, guardar milhões ou até bilhões desses vetores e encontrar os mais parecidos numa velocidade absurda. Enquanto um banco de dados comum busca por correspondência exata, o vetorial ele busca por semelhança de significado. Você joga um vetor lá dentro e pergunta: o que é mais parecido com isso? Esse processo de carregar os vetores no banco de dados tem até um nome bonito, chamam de hidratação de dados. Mas o que importa é a diferença de mentalidade, sair do igual ou diferente para entrar no quão parecido é. É essa mudança que abre um mundo de aplicações novas. Mas como o banco de dados acha o vetor certo no meio de bilhões? A base é uma ideia chamada vizinhos mais próximos. Com certeza, muito desenvolvedor já ouviu falar aí sobre esse algoritmo, né? Ou KNN, né? Imagine cada vetor como um ponto flutuando no espaço. Quando você faz uma busca, o banco calcula a distância entre o seu ponto e os pontos guardados e devolve os que estão mais perto, mais parecido é o significado. E existe mais de um jeito de medir essa distância. Um dos mais utilizados é a similaridade de cosseno, que olha menos para o tamanho dos vetores e mais para a direção que eles apontam. Porque o que importa é o sentido, não a intensidade. Parece simples assim na teoria, mas fazer isso em milissegundos com bilhões de pontos é um dos maiores desafios aí da engenharia de computação moderna. Para resolver esses desafios, os bancos vetoriais usam algoritmos de indexação muito espertos. Eles têm nomes que assustam, mas a lógica por trás é assim. O HNSW cria uma espécie de mapa de atalhos em camadas. Parece como pegar uma rodovia em vez de passar por cada ruazinha. Assim você precisa comparar o seu ponto com todos os outros. Só com os relevantes. Já o IVF faz outra coisa inteligente. Ele agrupa os vetores em regiões, tipo os bairros, por exemplo, e só vai procurar dentro da região mais provável. O resultado dessa técnica é o que torna tudo isso viável. Buscas que retornam em milissegundos, mesmo com milhões ou bilhões de itens lá dentro. E aí uma confusão comum que vale a pena de se fazer. Porque muita gente pensa, mas eu não posso rodar uma busca de vizinhos mais próximos do meu código? E pronto. Pode. O problema é que isso te dá o motorzinho da busca. Um banco de dados vetorial de verdade, ele entrega o carro inteiro. Gerenciamento dos dados, segurança, controle de acesso, tolerância a falhas, escalabilidade para escrever sem quebrar e uma linguagem de consulta que você pode fazer buscas avançadas, inclusive busca híbrida, que combina palavras-chave mais tradicionais, como a busca por significado,
mercado é a diferença entre montar tudo na mão e ter uma plataforma pronta para produção. Beleza, mas onde isso aparece na vida real? Mais do que você imagina. Por exemplo, busca visual. Você fotografa um tênis e o app te mostra modelos parecidos. Outro exemplo, busca semântica. Você digita como economizar energia em casa e o sistema entende a sua intenção, mesmo que a página perfeita não use exatamente essas palavras, tem ainda um sistema de recomendação que te sugere o próximo vídeo ou produto. A detectação de fraude que percebe transações estranhas também é muito utilizado. E a busca multimodal, que mistura texto e imagem na mesma pesquisa. Em todos esses casos, o que está rodando por baixo é a busca vetorial, né? Muitas vezes a gente acaba não compreendendo. Mas o caso que fez os bancos vetoriais explodirem de vez foi a inteligência artificial generativa. Você já viu uma IA inventar uma resposta com toda a confiança do mundo, citando dados que simplesmente não existem? Muitos de vocês passaram por isso, principalmente no início da utilização do chat GPT, Cloud, né? Parou um pouco, né? Mas a inteligência artificial ainda alucina bastante, né? O nome disso é alucinação, como eu acabei de falar. E é um dos maiores riscos de usar IA no mundo real. O banco vetorial, ele é uma arma mais usada para combater isso, através de uma técnica chamada RAG. Funciona em três passos. Primeiro, você guarda todos os documentos como vetores no banco de dados. E segundo, quando o usuário faz uma pergunta, o sistema busca no banco os trechos mais relevantes para aquela pergunta específica. Terceiro, ele entrega esses trechos verdadeiros para a IA. E só então pede a resposta. O resultado é um chatbot que responde com base em fato e não em achismo, que é isso que muitas vezes nós queremos, né? É assim que as empresas conseguem colocar uma IA para conversar sobre os seus próprios documentos internos, seus produtos, seus processos, né? Com segurança sem mentira. E agora a parte que pouca gente mostra. Não existe uma opção só. A Amazon tem a ferramenta dela, como o OpenSearch, tem a extensão PD Vector no Aurora, e elas são ótimas, mas o ecossistema ele é enorme. Tem o Pinecone, queridinho de quem quer facilidade total e zero dor de cabeça com infraestrutura. Tem o Evade, tem o Milvus, dos pesos pesados aí do mundo open source. Tem o Hydrant e o Chroma, são bem leves e rápidos, aí, perfeito para quem está começando ou prototipando algo. E tem um detalhe que muda tudo para quem já trabalha com dados. Se você já usa o banco de dados Postgres, a extensão PidVector transforma o seu banco de dados num banco de dados vetorial, sem você precisar trocar de ferramenta. Ou seja, dá para começar hoje, muitas vezes de graça, com o que você já tem na mão. Então, como escolher? A regra prática é simples. Se você só quer testar uma ideia e aprender, comece com algo leve, como o Chroma ou o PidVector. Roda no seu computador em minutos e faça seus testes. Se você já tem um sistema de produção e quer escalar, sem se preocupar, por exemplo, com servidores ou um serviço gerenciado com Pinecone ou OpenSearch, resolve. E se você precisa de controle total e quer hospedar você mesmo, o Milvus ou o Hydrant, ele tem esse poder. Então você pode estar utilizando ele também. Não existe o melhor absoluto, existe o melhor para o seu caso. Então você tem que estudar o seu caso para você poder entender o que vai ser melhor. No fim das contas, o grande valor é esse. Em vez de você montar toda uma engenharia complexa de busca por similaridade na mão, esses bancos já entregam escala, segurança, tolerância, falhas, por exemplo, e busca pronta aí para você estar utilizando. Você vai focar apenas sua energia em criar a experiência que vai encantar o usuário, as melhorias, né? Então, isso daí vai estar ajudando você bastante. E não pense também em reinventar a infraestrutura por baixo dela, né? Você já tem algo pronto, é só utilizar. Então vamos amarrar tudo. Embeddings transformam o significado em números. Bancos vetoriais guardam esses números e acham o mais parecido em milissegundos e junto. Eles formam a base silenciosa que está por trás de toda a inteligência artificial que você utiliza hoje. Da busca por foto, a recomendação, a chatbot que parece realmente te entender. Da próxima vez que uma IA te impressionar, você já vai saber exatamente o que está acontecendo nos bastidores. Então é isso, galera. Se esse vídeo aí te ajudou a finalmente entender os bancos de dados vetoriais, faz uma coisa rápida aí para mim, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Parei de postar por um bom tempo, mas agora eu pretendo postar bastante. E me conta aqui nos comentários qual desses bancos você já está vendo funcionando na prática, qual você pretende ver funcionando na prática. Se você gostou também desse modelo de vídeo, né? Se caso você quiser, eu faço um vídeo passo a passo aí utilizando esses bancos. Então eu leio todos os comentários, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.